Vamos continuar falando sobre reforma tributária, Elis. O governo federal deve propor também a redução do imposto de renda de pessoa jurídica na próxima etapa da reforma. A informação foi confirmada pelo secretário especial Bernardo Api. E sobre esse assunto, nós conversamos agora ao vivo com o advogado, mestre em Direito Tributário, professor Bruno Romano. Doutor, bom dia em primeiro lugar. Obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Vitor. Bom dia, Elisângela. É um prazer estar aqui com vocês aqui na Jovem Pan e eu espero poder esclarecer as dúvidas dos telespectadores e dos nossos ouvintes também. A gente é que agradece. Queria então, para começarmos, doutor, a análise do senhor, as impressões sobre essa ideia levantada pelo secretário sobre a possibilidade de redução do imposto para a pessoa jurídica. O que acha da ideia? Eu acho realmente muito boa, até porque hoje a pessoa jurídica, quando tributada pelo lucro real, né, que é a opção mais comum de tributação, ela é tributada com 25% de imposto de renda, mais 9% de um tributo chamado CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Com isso, dá uma carga tributária total de 34% sobre o lucro, é uma carga tributária bastante elevada e, de fato, há uma necessidade, sim, de redução dessa carga, então eu vejo essa ideia como algo bastante positivo. Roberto Mota está aqui com a gente também, tem uma pergunta. Professor, bom dia. Quando o presente é muito bom, a gente desconfia, né? Um governo que está numa rota de aumento de arrecadação a qualquer custo faz um anúncio desse e aí eu fico desconfiado que depois, logo em seguida, deve vir alguma surpresa. Essa surpresa seria, por acaso, a taxação de dividendos? Claro, Roberto Mota, prazer em estar aqui com você também. Sim, quando o presente é muito, a gente desconfia e é exatamente isso. De fato, a ideia de contraproposta à tributação dos dividendos é justamente, de redução de carga tributária da pessoa jurídica, é justamente a tributação dos dividendos. Isso surgiu também como ideia, ainda não houve uma propositura de qual vai ser a carga tributária sobre os dividendos, mas sim, de fato, vamos ter essa contraprestação aí ingrata. É bem verdade que o governo brasileiro é um dos poucos países no mundo que tributa dividendos, e aí muito se diz que para tributar dividendos o Brasil deveria seguir o padrão internacional. Contudo, vale lembrar uma coisa, nem tudo que está no padrão internacional é bom. Afinal de contas, o Brasil tem suas peculiaridades, o Brasil tem um sistema econômico próprio e, por isso, a tributação de dividendos serve como uma forma de incentivo ao investimento. Infelizmente, a contraprestação de algo tão bom, que é a redução da tributação da pessoa jurídica, vai vir com um rebote tão ruim, que é a tributação dos dividendos. Até mesmo falando sobre isso, o secretário da Fazenda assegurou que o Brasil ele vai permanecer em conformidade aí com esse padrão global em termos de tributação de renda, mas o professor acha que manter esse padrão não acontece, porque cada um tem o seu tipo, né? O seu padrão, digamos assim. Exatamente. Hoje são apenas 4 países no mundo que não tributam, que isentam dividendos. O Brasil é um deles. Só que o Brasil tem uma peculiaridade. O Brasil sempre é um país em expansão, sempre é chamado de o país do futuro. E qual que é a verdade? O Brasil precisa de investimento, o Brasil precisa atrair capital estrangeiro justamente para conseguir fazer geração de emprego. E qual o problema? A partir do momento que se tributa dividendos, um investidor que vai aportar capital aqui no Brasil, ele vai olhar e vai falar: eu vou ser tributado, talvez em 20%, muito se fala de uma alíquota de 20% para tributação de dividendos. Se eu for investir o meu dinheiro nos Estados Unidos, eu vou ter muito maior segurança, afinal de contas o risco país é muito menor nos Estados Unidos, e ele vai acabar optando por investir o seu dinheiro em onde ele tem uma maior segurança e previsibilidade de retorno, já que o retorno financeiro efetivo vai ser mais ou menos igual nos dois países, afinal de contas os dois tributam dividendos. Justamente por essa razão, nem tudo que... O Brasil não precisa seguir o padrão internacional, o padrão global em tudo. O Brasil tem suas regras próprias, o Brasil é um país continental, o Brasil tem suas peculiaridades econômicas e por conta disso seria muito relevante que os dividendos seguissem sendo isentados da carga tributária da tributação sobre a renda.
Agora, doutor Bruno, olhando como um todo para essa reforma tributária, ela ainda vai passar por muitas alterações no Senado, essa é a expectativa, a gente estava até conversando aqui sobre isso antes do intervalo, mas na configuração atual, no desenho atual da reforma, qual é o diagnóstico inicial, doutor? O brasileiro vai pagar mais impostos caso aprovada essa reforma tributária? Excelente pergunta, Vitor. Essa reforma tributária ela traz como ponto positivo a simplificação. Não está tendo tanta simplificação assim. A proposta original trazia mais simplificação. Por quê? Porque a gente vai reduzir o número de legislação. Hoje em dia nós temos 26 estados, Distrito Federal, mais 5.570 municípios. Então, um contribuinte, para se adequar a tantas normas, acaba sendo complexo, então isso vai ser bem enxugado. Qual o problema? Apesar dessa simplificação, sim, respondendo sua pergunta, há uma grande probabilidade de aumento de carga tributária, há uma grande possibilidade de que o brasileiro pague, sim, mais impostos. Por quê? Hoje, a maior concentração de representatividade do PIB está no setor de serviços, que representa mais de 70%. E qual o problema disso? Hoje, o setor de serviços, considerando uma tributação média, é tributado em 14,25%. 5% de ISS, que é o Imposto de Serviços, mais 9,25% de PIS e COFINS. Qual o problema? Essa tributação vai ser elevada para, no mínimo, um patamar de 25%, que é a alíquota que está todo mundo falando. Isso se não for superior. Ou seja, nós vamos ter um aumento aí de mais ou menos 70% de carga tributária em um setor que representa 70% da economia brasileira. Por conta disso, isso vai trazer um efeito de rebote que vai impactar a economia como um todo, vai trazer, evidentemente, um aumento da inflação e isso vai gerar, sim, um aumento de custo para o bolso do brasileiro. Muito bem, aí a análise do doutor Bruno Romano, que é advogado, mestre e professor de Direito Tributário, esteve com a gente aqui no Jornal da Manhã falando sobre a reforma tributária, um assunto sobre o qual a gente ainda deve conversar bastante ao longo das próximas semanas. Está começando a jornada da reforma agora no Senado e a gente fica na expectativa para saber qual vai ser o desfecho de todas essas discussões. Doutor, obrigado, viu, pela presença com a gente aqui nessa manhã de sábado. Um ótimo final de semana.